É importante você conhecer esses pequenos detalhes, tá? São conhecimentos básicos que todos nós precisamos ter para que a gente consiga ali cuidar dele no dia a dia. Tá uma febre do caramba na internet, todo mundo mandando você colocar vinagre de maçã na cabeça. E aí, mulherada, sejam muito bem-vindas mais uma vez a este canal. Hoje nós vamos falar sobre saúde do cabelo. Como sempre a gente fala, mas o tema específico hoje é estrutura capilar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você chegar pro cabeleireiro e falar assim: ah, eu queria tanto fazer umas mechas, mas puxa, meu cabelo puxa pro laranja, meu cabelo puxa pro vermelho, aí nunca fica da cor que eu quero. Ah, meu cabelo fica muito acinzentado, eu queria uma cor mais quente. Normalmente no Brasil acontece o contrário, né? Então, hoje você vai conseguir entender o porquê que você acha, o porquê que você tem a sensação de que seu cabelo puxa, né, a tonalidade para um determinado local. Então fica atenta e me acompanha até o final, porque hoje nós vamos falar aqui nessa bagaça sobre estrutura capilar. O que se fala basicamente sobre a estrutura do cabelo hoje é que ele é dividido em três partes: o córtex, a cutícula e a medula. A cutícula ela é responsável pela proteção do córtex, que é uma parte um pouco mais central do que a cutícula. Ela tem essa flexibilidade de abrir e fechar, por isso que aí a galera pensa que a cutícula é uma porta, né, que você pode ficar abrindo e fechando. Acho que daí que vem esse termo, né, por conta dessa flexibilidade. Em momentos ela está um pouco mais aberta, ela está um pouco mais eriçada, em alguns momentos ela está um pouco mais fechada. Ela fechada é quando ela consegue reproduzir, ela consegue refletir melhor o brilho da luz, né? Quando ela está aberta, o cabelo está mais opaco. Por que é importante você saber sobre a cutícula? É para que você entenda o que deixa o seu cabelo opaco, qual é o motivo do seu cabelo estar opaco. E aí, quando você entende que essa é a função, você vai saber controlar essa função da sua cutícula através de alguns produtos, de alguns procedimentos que você vai fazer no seu dia a dia. Então, quando o seu cabelo ele está opaco, você já percebe que ele não está refletindo bem o brilho da luz. E aí onde é que está o problema? Na cutícula. A cutícula ela está entreaberta, o cabelo está mais poroso neste momento, então você vai usar algo especificamente para aquela função. O importante dessa flexibilidade da cutícula, e ela tem essa flexibilidade para que ela consiga controlar a entrada e saída dos nutrientes, né? Ou seja, se o seu cabelo está com alta porosidade, você não consegue mais fechar essa cutícula com nenhum tipo de acidificante, ela já está com uma porosidade muito alta, é muito provável que esse cabelo não vá conseguir reter os nutrientes nele. Então, mais uma vez, é importante você conhecer esses pequenos detalhes, tá? Cutícula, córtex e medula são coisas da estrutura capilar que são conhecimentos básicos que todos nós precisamos ter para que a gente consiga ali cuidar dele no dia a dia. Principalmente você que está buscando a liberdade aí, né? E você quer ali saber cuidar melhor do seu cabelo no dia a dia, é importante que você conheça essas necessidades. Então, essa outra função da cutícula, que é de ter essa flexibilização para que ela consiga controlar, né? Reter os nutrientes e controlar a entrada e saída desses nutrientes. A cutícula ela tem de 6 a 8 camadas e tem também uma camada de lipídios nessa cutícula. Essa camada, quem possui são os cabelos naturais, né? Que coisa! A primeira coisa que acontece quando você processa o cabelo é ele perder naturalmente essa camada. Por isso que é muito importante você fazer as reposições lipídicas. Primeiro pela questão da cutícula, depois vem as outras partes que nós ainda vamos falar. Uma outra curiosidade, mas que é muito importante que você saiba dela, é que a cutícula ela não tem cor. O que se sabe sobre a cutícula hoje é que, na verdade, ela tem uma certa transparência. Ela acaba refletindo mais a cor que está no córtex, que é uma outra parte da estrutura do fio. Na verdade, é nessa parte, né, da cutícula onde os tonalizantes costumam agir. Por isso que, para a maioria dos cabeleireiros, o tonalizante ele é como se fosse uma espécie de maquiagem. A ação desse produto, ela se concentra exclusivamente na cutícula. Ele não consegue penetrar no córtex do cabelo, que é uma outra parte mais central. Então, ele meio que é uma espécie de maquiagem que faz. O que acontece? Essa cutícula, nesse momento, ela não precisa ser flexibilizada para que esse pigmento consiga se concentrar no córtex. Isso nos leva a crer que fazer uma tonalização é muito menos
agressivo para o cabelo do que você fazer uma tintura, uma coloração permanente. Então, hoje em dia, a maioria dos salões tem se adaptado a fazer cada vez mais, trabalhar com os tonalizantes, visto que o dano para o cabelo é menor. Só que o tonalizante ele não tem essa mesma fixação, porque ele está aplicado de maneira muito superficial, né? A cutícula ela é superficial, então você não consegue a mesma durabilidade. Então é por esse motivo que muita gente acaba optando, principalmente quem tem cabelos brancos, por continuar utilizando as tinturas e as colorações permanentes. Agora eu vou falar um pouco sobre essa questão que eu citei apenas, sobre a camada de gordura que está na parte da cutícula. É muito importante que você saiba que quando você faz qualquer tipo de química, especialmente as mais agressivas, como descoloração e alisamento, você remove totalmente essa camada de gordura. Por isso o cabelo fica um pouco mais ressecado. Ah, mas quando eu faço uma progressiva, meu cabelo não fica muito oleoso. Na verdade, ele fica bastante oleoso porque você fez o selamento da sua cutícula. E essa oleosidade que está no seu cabelo, essa sedosidade, ela não é do seu cabelo. Ela é daqui do couro cabeludo que sai, ou dos produtos que você aplica normalmente, e ela sai do couro cabeludo como o cabelo está com a cutícula selada. Esse lipídio que sai daqui, que ele é natural do seu cabelo, ele consegue chegar um pouco mais adiante. O problema é que esse lipídio não consegue mais penetrar no seu cabelo, ele fica apenas por cima, você consegue ver o seu cabelo brilhando ali, mas ele não consegue nutrir o seu cabelo. Tá? Por isso que muitas vezes quando você faz uma progressiva, existe um acúmulo de oleosidade na cabeça, porque a sua cutícula está selada, então o caminho para esse lipídio se deslocar daqui da raiz do seu cabelo e até a parte do comprimento é muito mais fácil, né? Tá um caminho muito mais livre, só que ele não consegue penetrar. E é por isso que eu quero falar agora para vocês rapidinho sobre o perigo de você fazer o selamento das cutículas. A selagem é muito importante quando você for procurar na internet sobre selagem. Eu percebi já que muitos sites, muitas pessoas que escrevem sobre isso, né, eu acredito por não ter vivência alguma com cabelo, tá? Eu acredito que eles escrevem de maneira equivocada e você, quando vai lá buscar informação, você já tem a sua própria nomenclatura, aquela que você aprendeu como acreditando ser aquilo mesmo que está sendo falado, mas quando você vai perceber os detalhes, você percebe que não é aquilo que está sendo dito. Por exemplo, é muito comum você achar na internet falar sobre selamento cuticular, quando na verdade o que está sendo dito é algo sobre acidificação. A acidificação não é a mesma coisa que selagem. A acidificação é quando você usa um produto no seu cabelo para acidificar, tirar ele do estado mais alcalino e deixar ele um pouco mais ácido. Nesse processo, as cutículas elas são fechadas ali, tá? Porém, elas não são seladas. O selamento cuticular ele acontece quando você vai fazer uma selagem. Então, muitas vezes você não quer, na verdade, uma selagem, você quer uma acidificação e é mostrada a selagem para você. Muitas vezes você quer uma selagem e está sendo mostrado a acidificação. Por isso que eu falo, conhecimento é muito importante, mesmo que seja um conhecimento básico, mas é muito importante você saber como aquele processo que você está querendo saber está sendo se referido, principalmente você que gosta muito de pesquisar na internet. Então, o perigo de você fazer uma selagem é que na selagem, diferentemente da acidificação, que é algo que todo mundo tem que fazer, a acidificação você vai fazer muitas vezes na lavagem do seu cabelo. Você vai lavar o seu cabelo ali, quando você passou o shampoo, o cabelo ficou um pouco mais alcalino, você pega ali o condicionador algum tempo depois e você faz, esse cabelo ele é acidificado nesse momento. Tá? É um processo natural. Algumas pessoas, quer dizer, algumas não, né? Tá uma febre do caramba na internet, todo mundo mandando você colocar vinagre de maçã na cabeça. Gente, eu vou falar rapidamente sobre isso porque é muito importante você saber um pouco sobre essa febre da aplicação do vinagre de maçã na cabeça. Gente, se o seu cabelo estiver muito poroso e você não conseguir com os condicionadores, com todos, existe uma gama tecnológica de produtos que fazem essa acidificação de maneira muito mais eficiente, na minha humilde opinião. Eu consigo fazer, tá? Eu nunca utilizei
vinagre de maçã nos cabelos que eu cuido e eu vou dizer pra você, eu tenho cabelos lindíssimos, tá? Não tô dizendo que é errado, tá? Existem vantagens e desvantagens. A primeira coisa que você tem que entender é que você não pode acreditar piamente que isso é a maneira mais fácil. Eu não acho que é a maneira mais fácil. Talvez seja uma das mais baratas, né? O seu cheiro que vai ficar no seu cabelo não vai ser legal. Para você tirar o cheiro, você vai ter que aplicar alguma outra coisa no cabelo, né? Aí se você aplicar uma outra coisa, se essa coisa que vai tirar o cheiro do vinagre for alcalina, então tem que ver se isso que você vai fazer é prático para você, tá? O que acontece é que se você tiver um cabelo muito denso, o vinagre de maçã consegue penetrar com mais facilidade, tá? Mas isso é se você não souber fazer a aplicação de um acidificante comum. Eu mesmo, como disse para vocês, nunca utilizei vinagre de maçã e os cabelos que eu trabalho aqui, os cabelos que eu faço, eu percebo que são super acidificados. Então a ideia é que você entenda que a acidificação é uma coisa completamente diferente. E a selagem, ela é feita utilizando a chapinha. E agora, para confundir mais ainda a cabeça de vocês, tem gente fazendo as duas coisas. Tem alguns sites indicando você colocar o vinagre de maçã, depois colocar um creme com proteína e passar a chapinha. Gente, isso é um absurdo, tá? Não há necessidade de você fazer isso. A chapinha, ela tem uma temperatura que contrasta muito com a temperatura ambiente, então você vai dar uma fritada básica no seu cabelo com um produto que é ácido, tá? Então eu não acredito que isso possa ser bom para o seu cabelo. Existem outras maneiras muito mais tranquilas de você acidificar o seu cabelo, de você fazer um trabalho que deixa o seu cabelo muito mais maleável, tá? Então, tomem cuidado, porque aí já vira selagem e é um problema. Todas as vezes que você pega uma espécie de queratina e você coloca no cabelo, mesmo ela sendo hidrolisada, e você pega uma chapinha e você aplica, isso é uma selagem, você vai fazer o selamento dessa cutícula. O que acontece é que de acordo com a temperatura dessa chapinha que você está usando, e se tiver alguma substância, que for uma substância que cause alguma transformação no seu fio, com certeza o que vai acontecer? Esse fio vai ficar ali permanentemente selado. Aí não entra mais água, não entra mais nenhum tipo de nutriente. A queratina, ela funciona como uma cola ali, ela é uma espécie de verniz, ela veda aquela parte e nesse cabelo não vai entrar absolutamente nada. Mesmo você molhando e tendo a impressão que aconteceu alguma coisa, não vai acontecer absolutamente nada nesse cabelo. Ele vai implodindo, ele vai se acabando, se quebrando por dentro. Esse processo, gente, leva anos às vezes, tá? Em cabelos que estão passando por esse processo que eu estou cuidando, e quando a gente vai lavar o cabelo, a gente consegue perceber uma quantidade grande de fios que estão se quebrando, porque eles não conseguem se hidratar, eles perderam completamente toda a sua maleabilidade, a cutícula perdeu a sua flexibilidade e ficou rígida porque foi feito uma espécie de selamento cuticular. Todas as químicas de selagem fazem isso, a própria selagem, a escova progressiva, a escova inteligente, todas essas escovas que você passa a chapinha quente no cabelo, ela promove esse selamento cuticular. Então é muito importante você conhecer todo esse processo para que você não caia nessa armadilha e você entenda como é que funciona a cutícula do seu cabelo. Agora eu vou falar sobre o córtex, tá? O córtex é uma camada interna. Ela é responsável por várias coisas. Pela resistência do cabelo, ela é responsável pela cor, porque é nela onde está concentrada a melanina do cabelo. Ele é responsável também pela forma do fio, o jeito que o fio é, a curvatura do cabelo, tudo isso tem relação com o córtex, né? Quando o cabelo ele é mais fino, esse córtex ele é reduzido. Alguns cabelos possuem um córtex com certa um pouco desestabilizado, né? Os cabelos que não conseguem ter uma forma constante. Isso é muito comum, principalmente aqui no Brasil, onde nós somos miscigenados e existe uma variedade enorme de cabelos, né? Então, o córtex ele também é responsável pela forma e é ele que você atinge quando você resolve destruir ali aquelas camadas de enxofre que a gente chama de pontes de sulfeto, que essas que são afetadas quando você alisa o seu cabelo. Então isso acontece no córtex. Existem cabelos que têm mais resistência porque tem um córtex mais robusto, né? E aí os cabelos que têm um córtex com mais instabilidade, mais frágil, esses cabelos têm menos resistência. Por isso que não adianta você ver quando você fala assim, mas fulana fez um processo lá, fez uma progressiva, o cabelo dela ficou lindo, né? Não quer dizer que você vai fazer e vai ficar no seu, porque cada um é cada um. Sem contar outros detalhes que eu nem vou entrar aqui,
tá? Mas é muito importante que você veja que até o córtex muda de uma pessoa para outra. Ou seja, nenhum cabelo é igual, tá? E o córtex tá aí para te dizer isso, para te provar isso. Então, o córtex, ele é alvo, né, de todas as transformações. Quando você alisa um cabelo, você detona o córtex. Você detonou a cutícula antes, tá? Vou logo dizendo. Quando você faz o alisamento de cabelo, você já detonou. O primeiro a você detonar é a cutícula. Aquele primeiro que eu falei, que é a parte mais exposta. Tudo que eu vou falar sobre o córtex aqui, só vai acontecer no córtex porque na cutícula, na porta de entrada lá, você já detonou, já acabou com tudo. Então não tem mais. Para você ter ideia, alguns cabelos, não é preciso você fazer muito para detonar as cutículas. Basta você passar a chapinha uma vez. Umazinha. Se passar uma vez a chapinha, você já detona. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, tá? E aí só outro cabelo, meu amigo. Então assim, as cutículas você já detonou lá atrás. Então quando você alisa um cabelo, você já detonou as cutículas. Você vai estar ferrando agora com o córtex. Por isso que ele fica daquele jeito, aquele mortão pendurado na sua cabeça ali. Não tem vida, você não consegue escovar direito, não fica legal, não tem densidade, você não consegue fazer. Vai casar, vai fazer um penteado no casamento, tem que colocar um aplique, porque detonou tanto com as luzes que você não consegue nem montar um penteado. Então, prestem bem atenção, é uma decisão que te prejudica quando você resolve fazer um alisamento. Tá? Mais uma vez eu tenho que bater nos alisamentos porque eu vejo que é onde as pessoas são mais infelizes. Quando você descolore o seu cabelo demais, você já detonou de novo a cutícula lá atrás. E você está detonando o córtex também. Muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes você consegue apenas na primeira mecha que você faz detonar. Mas na maioria das vezes, o terceiro retoque. As pessoas conseguem detonar no cabelo com o terceiro retoque, né? Quanto mais rapidamente você fizer esse retoque, mais esse cabelo vai detonar. Muitas vezes você fala assim, mas o cabelo nunca cresce. Pois é. O cabelo cresce, mas você está detonando ele ali com mecha, você não consegue perceber o crescimento. Então quando você descolora o cabelo, é o córtex que você está atingindo. E não tem jeito, sabe? Quando você atinge o córtex, você pegou ali a estrutura central do cabelo e você detonou a estrutura central do seu fio de cabelo. Então não tem como você recuperar, tá? Até porque isso é irrecuperável, né? Não tem como você reconstruir, né? Diferente do que diz as lendas sobre reconstrução. Uma outra coisa que você detona o córtex é quando você abusa das fontes de calor, né? Eu falei que a cutícula, falei lá atrás para vocês que a cutícula bastava uma passada de chapinha você detonava. Quando você abusa das fontes de calor, não é só a cutícula que você detona, você começa a detonar o córtex também, porque a cutícula foi logo de primeira. E qual é a fonte de calor mais perigosa que tem, Samuel? A chapinha. Não dá nem para titubear. É a chapinha. A chapinha ela é um veneno para sua estrutura capilar, mas não só isso, é um veneno para sua mente, para sua percepção que você tem sobre o seu cabelo. Ela achata, né? O cabelo, ele tem uma forma assim um pouco mais oval, né? Não é totalmente redondo como muita gente pensa. Algumas, os bem lisos são bem redondinhos, mas a maioria eles são um pouco, à medida que ele vai ficando um pouco mais crespo, ele vai ficando um pouquinho mais oval. Assim, quando você usa uma chapinha, você achata, fica com outro formato, né? E ele fica permanentemente? Das primeiras vezes não, você faz. Mas imagina se você faz chapinha no seu cabelo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Com certeza, isso acaba ficando permanentemente. Tem gente que depois que começa a usar chapinha, uma coisa comum em quem sempre usou chapinha é que não consegue mais usar o cabelo sem chapinha. Né? A mesma coisa de prender, né? A pessoa que prende por hábito, ela também não consegue deixar o cabelo solto mais. É a mesma coisa. Então veja só, não é só na estrutura do cabelo que você arruma um problema, né? Quando você faz uso constante de chapinha. Você também arruma um problema na sua maneira, nas suas sensações, na sua maneira de ver o seu cabelo, na sua maneira de se ver ali com o seu cabelo. Tá? Então, essas 3 coisas que eu falei aqui, elas realmente acabam com o cabelo, né? Você fazer descolorações, você fazer alisamentos e você usar fontes de calor, tá? Elas acabam com o seu córtex. Acabou com o córtex, acabou com o cabelo, porque o córtex ele é a parte mais central do seu cabelo. Entenderam que é bom ter esse conhecimento para saber o que realmente acontece com o seu cabelo? Uma outra coisa que eu quero falar
para fechar essa parte do córtex, é que diferente das cutículas, que você usa o tonalizante e ele age ali na cutícula, o que consegue agir no córtex são as tinturas permanentes, né? As chamadas colorações permanentes. Essas, elas agem diretamente no córtex do cabelo, causando uma transformação. E como é que elas agem? Elas agem diferente do tonalizante, né? Que ele apenas é aplicado por cima ali alguns pigmentos, né? E faz uma espécie de maquiagem, por isso que sai mais rápido, não tem durabilidade. O córtex não, ele tira a cor que está lá, ele faz dois processos, ele tira a cor que está lá e ele é colocado um pigmento artificial. Se ele não tem mais cor, que é o caso do cabelo branco, ele apenas é jogado lá no córtex. Então é diferente a ação dos pigmentos que agem, no caso do tonalizante, na cutícula e no córtex. Por isso é bom vocês terem esse conhecimento, para você conseguir, por exemplo, compreender o porquê que quando você aplica o tonalizante, ele sai muito rápido. Né? Já quando você aplica a coloração, principalmente quando ela é bem aplicada, essa cor ela não vai sair mais. Tá? Se for uma cor escura, você vai ter que fazer uma decapagem para você tirar ela, e você vai deixar o seu cabelo numa situação caótica. Né? Eu não faço decapagem. Assim como o shampoo anti-resíduos, eu sou um cara que não faço esse tipo de trabalho, tá? E eu vou falar para vocês sobre a medula, né? O cabelo ele é formado por cutículas, córtex e medula. A medula é a parte assim que eu vou dizer, eu vou falar isso, mais inútil do fio, porque a ciência não conseguiu descobrir a utilidade, né, o porquê da medula, né, já que todas as questões do cabelo elas estão concentradas no córtex. A maioria dos cabelos não possui medula, isso é o que se diz, né? Diz que os cabelos que têm a medula comprovadamente é o cabelo branco. Né? Então ainda não existe consenso, tem muito impacto na sua rotina. O que tem impacto, né, na sua rotina com o cabelo é como você trata o córtex e a cutícula do seu cabelo. Então fica de olho nesses dois elementos do seu cabelo para que você consiga entender melhor como cuidar do seu cabelo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu likeão aí bem grandão para mim. Não esquece de se inscrever na página se você ainda não é inscrito aqui no YouTube. E se você não entendeu alguma coisa ou tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder com o maior carinho. E um beijo para vocês. Até mais.